Namastê, um ótimo dia para todos nós e mais uma vez aqui. Hoje para a gente ter um papo com vários temas, abordando vários assuntos, mas pincelando um pouco dos nossos conceitos, das nossas experiências, sem criticar ou julgar. Vamos lá? Quando eu era muito pequena, eu tinha o conceito definido que família era o conjunto formado por pai, mãe, irmãos. Esse era o conceito que eu tinha por família, né? Então, onde eu andava, né, as minhas raízes católicas me deixaram isso muito impregnado, de que família realmente era pai, mãe e irmãos, né? Mas com a jornada, o tempo passando, as experiências que a gente vai adquirindo, tantos relatos que a gente vivencia, tantas pessoas que a gente escuta falar, e as pessoas dizem assim: eita, eu tenho fulano ou fulana de alma, de coração. Parece até que a gente não tem o vínculo sanguíneo, mas que eu me dou tão bem, ou até muito melhor, que a pessoa que está ao meu lado e que se dita pai, mãe ou irmão. E hoje eu acredito fielmente nisso, né? Que a família, ela vai além do que a nossa sociedade na época tinha impregnado na minha mente, de que família era a base pai, mãe e irmãos. Não que eu discorde, muito pelo contrário, mas que isso se delonga. Família vai muito mais além de tudo isso. É um questionamento que se levanta, eu acho que muita gente levanta o mesmo questionamento, que realmente família, como a Neide falou, família, antes eu também acreditava na família, pai, mãe, filho, né? E aí tinha os primos, então tudo em relação ao sangue, consanguíneo. Só que hoje levanta um questionamento muito interessante, até que ponto só isso é família? Porque a gente pode ver por dois lados. Primeiro, o lado religioso. O que é que a religião, a maioria das religiões aqui no Ocidente, no Brasil, a católica, ou mesmo a evangélica, diz o quê? Nós somos filhos do mesmo pai, né? Deus é nosso pai. Então, se Deus é nosso pai, então todos nós somos irmãos. E aí, levanta-se um questionamento. Se todos nós somos irmãos, então todos são uma família. E aí vem o outro lado. A física quântica também fala bem parecido, só que ela diz o quê? Que tudo é unidade, tudo vem da unidade, universo, uno, e nós fazemos parte. Então, se nós fazemos parte da unidade, então todos nós estamos interligados. Então, até que ponto família é só pai, mãe e filho? E outra coisa, né? Eu não sei se vocês lembram, mas antigamente a gente falava muito sobre primos de primeiro, segundo e terceiro graus, né? Depois disso a gente já não falava mais. E tinha primos de terceiro e segundo graus que eu era mais ligada do que a primos de primeiro graus, né? Tios por consideração que eu considerava mais do que o próprio tio que era irmão, ou de pai ou de mãe. Então, isso começa a gerar questionamentos, né, do que é realmente o sentimento vibrante de família. Família é estar ao lado de pessoas que a gente quer, que a gente deseja e que a gente precisa. Porque como ser humano, na família, a gente também vai ter N situações boas e desagradáveis. E outra, a gente tem que pegar essas situações boas e desagradáveis para crescer como ser humano. Porque às vezes você diz assim: eu tive uma situação com um colega que eu adorava e de repente essa pessoa para mim não significa mais nada. Você às vezes vivencia um fato muito pior que esse com a família e alguém diz assim: perdoe, é tua família, né? Mais um questionamento pra gente. Por que a gente tem que perdoar? Porque tem um vínculo emocional, família envolvido. E por que a gente não pode perdoar? Porque tem um vínculo amigo que a gente adorava, mas que não convém em aceitar o que ele nos proporcionou. Então, família, eu acho que é a gente olhar adiante, é ver o outro, independente do vínculo que ele tenha contigo, independente do que ele tem comigo. Isso é até uma oportunidade de aprendizado. Por quê? Porque às vezes a gente acha que
ah não, meu pai deu uma boa formação, minha mãe, alguém da minha família. E você às vezes esquece que as pessoas que estão ao seu lado podem também dar uma informação, mas aí você tem aquele preconceito, não, mas quem é essa pessoa para me orientar ou dizer algo que sirva? Então se você tem uma visão diferente, você começa a ver, né, aquela pessoa como seu irmão mesmo. Por que não? Às vezes a gente perde uma oportunidade porque a gente simplesmente se afasta, como ela mesmo disse, tem uma situação de conflito e a situação de conflito acontece para nosso aprendizado, se a gente puder observar desse jeito, e a gente se afasta em vez de se unir. Não, o que foi que aconteceu? O que é que eu preciso aprender com isso? Então, é só a forma de ver. A partir do momento que a gente tem essa nova visão, a gente pode até aprender muito mais com certas situações que a gente acha, entre aspas, ruins, e ter um aprendizado muito mais crescente, uma situação muito mais positiva do que negativa. Verdade. Né? Então, abordando esse tema hoje tão direcionado para o fator o que eu considero família. Vamos considerar todo mundo família. Independente do grau, independente da aproximação, independente de qualquer fator. Eu tenho que ser família, porque se na vida, hoje, todo mundo sabe que tem uma frasezinha bem bacana que eu acho que vou simplificar bem o que eu estava dizendo. Gentileza gera gentileza. Então é troca. Se eu emano gentileza, o outro vai me mandar gentileza. Então eu tenho que me manter o fator família mandando para todo mundo e receber isso também. A partir do momento que eu sou família, a partir que eu uso do princípio compreensão, perdão, amor, afeto, gentileza, respeito, que é fundamental, respeito ou qualquer outra coisa, com quem quer que seja, no mesmo exato momento, eu vou estar recebendo a mesma coisa. Né? Toda situação que acontece com a gente de negativo e vem para nossa experiência, não estou dizendo que a gente tem que perdoar, a gente deve perdoar. Né? Mas que tudo que acontece, acontece para nos mostrar alguma coisa. E você ceder não significa ser besta. Você ceder não é que dizer você vai ter que ir lá e refazer, mas você tem que fazer o ceder da seguinte maneira: você receber um momento de raiva, aí você se apega a uma oração, a uma prece, né? Você percebe que uma pessoa está te olhando com um sentimento mesquinho, manda para aquela pessoa rapidamente um sentimento de gratidão e aquilo dali vai ser rompido. Porque se uma pessoa está mandando para você só uma energia ruim e você começa a mandar uma energia diferente para aquela pessoa, até aquela energia que a pessoa mandar para você chegar até você, vai ser muito bem mais difícil. Por quê? O que eu mando eu recebo. Então, aquela pessoa que está mandando esse sentimento mesquinho, esse sentimento de raiva ou qualquer outro sentimento, vai voltar não para você, mas para ela. Então a gente é responsável muito pelo que a gente manda para o outro. E hoje quando as pessoas chegam para mim e me dizem assim: é tua família? Independente do vínculo, eu digo é minha família. É alguém que está ao meu lado, é alguém que eu conto, é minha família. Então a minha família eu posso dizer que cresceu. Hoje para mim o conceito de família vai muito mais além do que pai, mãe e irmãos. E aí, se a gente perceber direitinho, a partir do momento que você tem essa visão mais ampliada, a situação começa a melhorar. Você tem uma forma de ver diferente e as pessoas começam a ver também diferente. E aí eu lanço um questionamento: será que, se a gente começar a ver todos como uma grande família, não mudaria essa energia que hoje em dia está circundando todo o planeta de caos, de raiva, de desentendimento, de desrespeito? Se todos nós somos família, se cada um é meu irmão, se todos nós estamos interligados, por que não ter essa visão
que todos faz parte da mesma família. E tem um fator muito importante nessa questão de família, é onde você passa a contar mais com as pessoas que estão no externo do que no teu habitat familiar, né? E aí vem as grandes questões. Eu considero mais fulano e beltrano do que meu pai, do que minha mãe. Eu tenho mais vínculo com um amigo da escola, da faculdade, do que com a minha irmã, com meu irmão, né? E aí a gente vai vendo que os nossos laços, eles não estão só dentro da nossa casa. E às vezes esses laços são muito mais fortes lá fora. Eu não quero dizer que a gente não tenha que ver a nossa família como um esteio. A gente precisa ver a família como um esteio. A gente tem que expandir esse esteio. A gente encontra a família em todo local. E isso é que é o importante. Às vezes um ser humano que você nunca viu, não sabe nem de onde veio, te considera mais do que o teu irmão, do que a tua irmã, do que teu pai, do que tua mãe, porque existe o respeito, porque existe a consideração, porque existe o amor. E isso às vezes falta dentro do ambiente familiar, onde está cercado por pai, mãe e irmãos. Então hoje o meu conceito de família, ele cresceu. E eu posso dizer uma coisa e afirmar, é muito bom quando você percebe que os seus laços, eles vão além de sangue. Então é esse o nosso questionamento para você, para vocês. Família, o todo é nosso. Um beijo carinhoso, fica com Deus e até a próxima.